Olá, eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães e é um prazer estar com vocês no 10º Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional. Nesse ano, o congresso tem como tema as tecnologias educacionais na nova era digital. Vamos falar um pouquinho, vamos conversar aqui sobre os caminhos da tecnologia educacional no Brasil. Sempre um prazer, poder tratar do tema tecnologia, tratar do tema educação, Temos aqui, uma reflexão para ser realizada com vocês. Vamos lá, então? Começando aqui com uma breve, reflexão, entendendo, compreendendo que a educação no Brasil, como está dito aí, enfrenta desafios históricos, Não é de hoje que nós enfrentamos problemas como desigualdade, dificuldade de acesso, problemas com infraestrutura, problemas, questões que envolvem aí a defasagem de aprendizagem. E nós sabemos também, que esses problemas eles estão distribuídos por todo o território nacional, não é privilégio, de uma ou outra localidade. E as tecnologias educacionais podem ser ferramentas que nos auxiliem a enfrentar esses desafios históricos, As ferramentas educacionais, elas podem nos ajudar, a enfrentar, por exemplo, a questão da desigualdade, garantindo acesso, A tecnologia educacional pode sim, garantir aí uma infraestrutura adequada para que todos possam, todos os alunos em qualquer local do Brasil possam ter acesso à tecnologia adequada e com isso, garantir uma aprendizagem que seja uma aprendizagem aí que alcance todas as pessoas em todos os lugares do Brasil. Então, temos sim enfrentamentos, temos sim problemas, e sabendo que a tecnologia não é a solução, Mas a tecnologia, ela é um caminho para a solução. A tecnologia, ela é um meio para, a solução desses problemas. Claro que junto com políticas públicas, aliado a metodologias de ensino adequado, não é isso, aliado a uma reflexão crítica em relação, à educação brasileira, a tecnologia se enquadra aí, nesse contexto, de busca de solução desses problemas que são históricos no Brasil. Mais do que um recurso técnico, isso que a gente tem que ter clareza, a tecnologia, ela é uma mediadora de conhecimento, ela possibilita a mediação do conhecimento. Claro que sozinho ela não faz isso. Sozinha a tecnologia não vai fazer a mediação do conhecimento, mas, com o uso adequado, com, o profissional adequado, com o professor, estimulando, o uso adequado da tecnologia, a tecnologia é capaz, sim, de potencializar práticas pedagógicas, ampliar o alcance da educação, favorecer a personalização do ensino, uma temática tão importante, tão significativa, que se busca, uma educação, um ensino que possa atender às diversas demandas, às diversas necessidades, que estão aí presentes no nosso país, integrando a nossa nação. Claro que desde que haja aí intencionalidade pedagógica, desde que haja, um trabalho reflexivo no uso da tecnologia. E a tecnologia educacional, ela tem sempre que ser pensada como parte de um uso planejado e intencional de recursos tecnológicos. Então, o recurso tecnológico ele tem que ser pensado de uma forma intencional, de uma forma planejada, visando ampliar, transformar, potencializar processos de ensino-aprendizagem que vai muito além de simples uso de equipamentos, uso de computadores, tablets, inteligência artificial, mas que possa se integrar a uma estratégia pedagógica e que possa colaborar com a mediação do ensino-aprendizado, nesse caso, falando aqui de uma mediação, digital. E existem vários elementos que a gente pode colocar nesse conjunto de componentes, da tecnologia educacional. Então, nós temos várias ferramentas digitais hoje que são amplamente utilizadas na educação, como, por exemplo, plataformas de ensino, Nós temos aí ambientes virtuais de aprendizagem, softwares de aprendizagem que estão cada vez mais comum e cada vez mais sendo utilizado, sejam por instituições de ensino, por professores, para poder se aproximar cada vez mais de seus alunos. Nós temos uma série de recursos interativos, que estão disponíveis, que possibilita a criação de vídeos, possibilita, o desenvolvimento de jogos educacionais, infográficos. Hoje, com a inteligência artificial, está muito disseminado, então, esses recursos interativos estão muito presentes também na realidade educacional, do dia de hoje. Ambientes como o Google Classroom, como o Moodle, como o Canvas e muitos outros ambientes que estão aí disponíveis, que possibilita a organização
né, de uma trilha pedagógica, ou de uma trilha de conhecimento, a organização de conteúdos, a organização da forma de como os alunos, os professores vão colaborar dentro de uma estratégia de ensino. Então, os ambientes virtuais é um componente tecnológico importantíssimo, né? Além das chamadas tecnologias emergentes, como a IA, a inteligência artificial está aí, nós temos que aprender, já tivemos debates, né, já participei de um debate aqui também pela ABT sobre, né, a questão da inteligência artificial, a questão da realidade aumentada, chat GPT, né, nós temos aí uma série de possibilidades, né, quando a gente pensa as tecnologias chamadas tecnologias emergentes, tendo muita clareza que a tecnologia educacional, ela não substitui o professor, né, de forma alguma, o professor continua sendo central no processo, mas ela potencializa, né? Ela traz condições para que o professor possa ampliar suas possibilidades de atuação, né? Melhorando, né, o seu desempenho, os seus design, a experiência de aprendizagem, tá? E possibilitando que o professor possa desenvolver a sua atividade ainda, né, ainda melhor, com ainda, né, com condições ainda melhores, né? A tecnologia, ela traz essa possibilidades. Bom, passando por esse preâmbulo, queria falar um pouquinho com vocês sobre os marcos históricos da tecnologia educacional no Brasil, né? Começando aqui, nós temos, né, uma situação que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Nós temos aí, no início do século XX, o rádio, né? O rádio aparecendo como uma ferramenta importantíssima, né, como tecnologia que possibilita levar conhecimento, levar educação, né? Não é só levar informação, né? Mas sim, existiram projetos estruturados, ainda existem projetos estruturados de educação que envolve, né, o rádio, e isso é bem interessante a gente chamar a atenção para vocês. Quando a gente traz para uma realidade atual, nós temos o podcast, né, um desdobramento aí do rádio, né? Então hoje o podcast é uma realidade, né? Tá aí disseminado, muitas escolas, já participei de alguns projetos de podcasts em escolas, com alunos envolvidos, participando, debatendo, trazendo conteúdo. Então, o rádio, né, como uma ferramenta, como, né, um meio, como uma tecnologia, e hoje, né, o desdobramento disso, nós temos, por exemplo, o podcast, o ensino por correspondência, a tecnologia, o papel, a apostila, né, também é uma tecnologia que sempre foi usada, amplamente usada, né, aí no Brasil, né, acho que muitos conhecem o Instituto Universal Brasileiro, né, quando a gente fala ensino e educação por correspondência, é algo que a gente precisa chamar atenção, porque foi muito importante, né, na história da educação brasileira. E quando a gente vem para uma realidade atual, nós temos o e-book, né? Então, ainda sendo utilizado muito o material escrito. É claro que hoje o e-book ele traz uma condição de interatividade muito interessante, né? Que você consegue, dentro de um próprio e-book, trabalhar com questões com ambientes colaborativos, né, com hiperlinks, com conexões muito mais amplas. Então, o e-book hoje, né, é uma ferramenta muito interessante. E como eu disse, né, em relação ao podcast, também existem muitos projetos legais sendo desenvolvidos, né, a partir do uso do e-book, né, em escolas, em projetos. O e-book ele traz ele amplia, né, as possibilidades de leitura, né, é uma realidade hoje também nas escolas, né. Nós tivemos aí também a questão da TV, né, até trago aqui no Telecurso Primeiro Grau, Telecurso Segundo Grau, Telecurso 2000, como uma forma de chegar também em uma população que muitas vezes não tinha acesso à educação, uma tecnologia importantíssima, né, na história da educação brasileira. E hoje a nossa realidade ela se amplia, né, já que hoje nós temos não só a TV, né, mas nós temos aí a possibilidade de estarmos conectados, né, num único ambiente, cada um no seu lugar, né, para poder debater, conversar, passar, desenvolver atividades, as ferramentas são cada vez melhores, possibilitando, né, projetos diferenciados, reflexões diferenciadas. Então, veja, os desdobramentos, né, do rádio, podcast, né, o livro impresso, a apostila para o e-book, nós temos aqui a TV, né, para os ambientes, né, de transmissão de conteúdo, como, né, ferramentas como Meet, como Zoom, né, como tantas outras que estão aí no mercado que possibilita esse tipo de, né, atuação. A TV Escola, né, ainda nessa parte da TV, que na década de 70, quando foi criada, foi fundamental para a produção de conteúdo e disseminação de conteúdo relevante, quando eu falo aqui, né, nessa parte de educação, e alcançando cada vez mais pessoas, e até hoje a TV Escola está aí, né, cumprindo o seu papel.
Na década de 90, é importante chamar a atenção, né, para o Programa Nacional de Informática na Educação, a Proinfo, né, que possibilitou aí a implantação de laboratórios de informática em diversas escolas públicas. Então, a preocupação em você levar, né, o laboratório de informática, levar a internet para a escola, é muito significativo e muito importante. Claro que não adianta levar o laboratório de informática, levar o computador se o professor não estiver qualificado e capacitado para isso. Então, vários projetos também de qualificação docente para o uso de tecnologia. Veja que nós já estamos avançando um pouquinho, estamos entrando na era, né, do computador pessoal, né, do tablet, o que vem logo em seguida, da internet, né, que exigem novos desafios aí, né, por parte das escolas, por parte, né, dos educadores. Então, a internet, sim, tem um papel aí importantíssimo, né, no processo de ampliação do acesso à educação, da digitalização de processos pedagógicos, traz aí, né, muitas ferramentas, né, importantíssimas que nós temos disponíveis hoje graças, né, à internet, né? A internet está aí para, né, nos trazer aí novas possibilidades em relação, né, a tecnologias que estão disponíveis para o professor, para a escola, para os alunos, dentro desse processo, né, de ensino-aprendizagem. E chamar atenção aqui também para um outro ponto, né, que nós temos na BNCC, na inclusão da cultura digital. Então, isso é muito importante, né, a gente entender a importância de trazer o mundo digital, a cultura digital, o pensamento computacional, diversos projetos, né, que trazem, né, e que desenvolvem esse pensamento computacional nos alunos, tanto de rede pública como rede privada, né? Então, são avanços que nós estamos encontrando aqui. A adoção de plataformas educacionais integradas com o ensino, né? Eu não estou dizendo aqui que é plataforma educacional para educação à distância, tá? É para educação à distância também, mas estou dizendo como integrada ao ensino, as atividades, né, que os professores estão desenvolvendo. Então, nós temos jogos, nós temos aplicativos interativos, cada vez mais eles fazendo parte do cotidiano escolar, né? E tudo isso ganhando um corpo, né, acelerando, né, com a pandemia, né? Então a pandemia, aqueles que não estavam preparados tiveram que se preparar rapidamente, né, para essa transformação digital na educação, né, a partir da ampliação massiva do uso de plataformas de videoconferência, de salas virtuais, conteúdos em vídeos, então, né, recursos de apoio online, então foi desenvolvido muitos projetos de produção de conteúdo, de como alcançar, né, uma população, e como chegar naqueles, inclusive, que não tinham acesso ao digital. Essa foi uma outra preocupação, né? Como que eu vou pensar em tecnologias que alcance, né, aquele aluno que estava impossibilitado de ir para a escola e que ele não tem acesso ao computador, ao celular, à internet. Então, olha a reflexão, né, que foi necessário realizar nesse momento, né? Então, a aceleração forçada, ampliação de uso e, é claro, como eu disse para vocês, o risco, né, da intensificação das desigualdades no acesso às tecnologias também ficou evidenciado durante, né, a pandemia. Nesse sentido, é importante a gente falar de tendências também, né? Então a gente está falando aqui de como, né, a tecnologia ela veio se incorporando, veio transformando o processo educativo, algumas ferramentas que nós citamos, mas e quais são as tendências, né? As tendências quando eu penso em tecnologias educacionais. Existem algumas tendências, eu vou focar em algumas delas, ferramentas de autoria e colaboração. Então, hoje, cada vez mais, a criação, a gente fala muito em cocriação, né? Criar junto ferramentas colaborativas de produção de conhecimento, onde o professor pode estimular o aluno a desenvolver, né, e a produzir conhecimento junto com o professor, junto com os outros colegas, né? Existe uma série de ferramentas disponíveis, como o Canva, o Padlet, né, o Genial. Estou colocando aqui algumas que são mais conhecidas, né, mas existem muitas outras, né, que são ferramentas que possibilitem a cocriação, a colaboração, a produção coletiva do conhecimento, trazendo para a escola aquilo que muitas vezes o aluno já vive. Quando a gente fala, por exemplo, em redes sociais muitas vezes é a produção colaborativa do conhecimento. Quando a gente posta um vídeo, quando a gente posta, né, faz uma postagem no Instagram e a pessoa comenta e discute no X, nós estamos produzindo conhecimento, né? E a ideia é trazer essa possibilidade também para dentro, né, da escola. Nós temos aqui a questão da inteligência artificial, né? Então,
a inteligência artificial ela traz uma possibilidade de personalização da aprendizagem como nunca antes nós tivemos. Então, nós assistimos projetos também de construção de trilhas, onde o aluno ele vai, junto com o professor, construindo o seu processo de aprendizagem a partir de alguns caminhos que são, é claro, né, pré-estabelecidos ou pré-organizados, mas onde o aluno ele vai construindo, né, um conhecimento a partir do seu ritmo, né, a partir do seu desempenho. Então, existem projetos, né, já colocados, além, né, de alguns projetos já amplamente conhecidos, como o Khan Academy, o ChatGPT, né, diversas plataformas adaptativas de leitura, mas existem outros projetos em desenvolvimento, né, mais simples, mas que muito mais efetivo, que atende muitas vezes uma demanda específica de uma escola a partir de um processo, né, de construção colaborativa do conhecimento, né, usando a inteligência artificial. Claro que isso tudo também pressupõe, né, como já disse anteriormente, né, que o professor, os profissionais da educação têm que estar também todo momento buscando conhecer essas ferramentas, se qualificando, né, para poder trazer essas possibilidades, essas potencialidades, né, para os seus alunos. Gamificação, então cada vez mais a gamificação é uma realidade, jogos educacionais, né, já são uma realidade. Então nós temos, por exemplo, né, Kahoot é muito conhecido, muito utilizado e traz uma lógica de gamificação muito bacana. O Duolingo, né, uma ferramenta de ensino de linguagens, de línguas, e que trabalha muito com gamificação. Isso é um exemplo, né? O Minecraft Education e muitas outras ferramentas que trazem essa ideia de gamificação. Claro que, por exemplo, eu estou trazendo alguns exemplos aqui que podem ser um pouco fora daquela realidade do professor de uma certa localidade, mas existem uma série de possibilidades de gamificação que hoje ferramentas que já estão aí colocadas possibilitam. O Kahoot eu trouxe aqui como exemplo, mas se eu usar, por exemplo, o Google Forms, né, eu consigo trabalhar com jogos, com gamificação, né, com jogos de escape room, que são muito legais, muito bacanas, usando o Google Forms, né? Então, usando ferramenta que às vezes está mais fácil, está mais próximo da nossa realidade. Hoje, o ChatGPT nos ajuda a criar jogos, né, a criar brincadeiras, jogos, né, jogos de tabuleiro, né, de repente, né, um jogo de RPG, onde a gente pode trabalhar com algum tipo de conhecimento com os alunos. Então, as ferramentas estão aí, né, nós temos que nos apropriar delas. Então, isso é muito importante. O que vem com muita força, né? Realidade aumentada e realidade virtual. Cada vez mais nós estamos vendo, né, projetos de experiências imersivas, onde é possível você compreender o conteúdo estando ali dentro, né, participando, fazendo parte daquele conteúdo. Hoje é muito comum já, né, as escolas trabalharem com visitas virtuais a museus, trabalhar com simulação de laboratório. Antes de eu ir para um laboratório específico, vamos simular, né, para a gente aprender algumas coisas antes de ir para o laboratório. Veja que eu não estou dizendo que a simulação ela substitui o laboratório, mas ela potencializa, né, o uso do laboratório. Explorações geográficas em 360 graus, tem muitas, né, possibilidades aí quando eu penso em realidade aumentada e em realidade virtual. E é claro que tudo isso tem que estar, né, amplamente articulado com a formação docente. Colocando uma foto aqui, né, eu estou nessa foto de um projeto que nós desenvolvemos aqui na instituição onde eu trabalho, onde eu atuo, que é o Centro Universitário de Filadélfia, a Unifield de Londrina. Aqui nós temos um colégio também, um colégio londrinense, e nós trabalhamos com um projeto de formação, né, a gente chama de professor inovador, né? Então nós criamos um programa de formação chamado Professor Inovador, onde nós buscamos aliar projetos de tecnologia, nós trazemos tecnologia, mas sempre aliado à metodologia e sempre aliado com, né, a atuação docente como protagonista, né, para a gente poder desenvolver ideias, trazer reflexões, né, e sempre voltado para a prática. Né? Esse exemplo que nós estamos dando para vocês é um exemplo a gente formatou numa ideia de uma incubadora de ensino e aprendizagem, e nessa incubadora nós estamos desenvolvendo ideias, projetos que partem desses professores. É um conjunto de 20 professores, né, que durante um ano, né, nós desenvolvemos reflexões teóricas e práticas envolvendo aspectos tecnológicos e metodológicos, né, e a ideia é que cada professor propõe uma prática, né, e o legal é que essa prática ela é aplicada, né, e ao final do ano nós temos aí a publicação de um e-book, e nesse e-book essas práticas são relatadas.
Eu estou contando isso para vocês, que nós já estamos no terceiro grupo de professores, né? Então, a gente chama de terceira turma, o terceiro grupo, porque é o final de cada ano, né? E esse professor recebe um certificado de especialização, né? É um curso de especialização muito diferenciado que nós ofertamos. Então, é um exemplo de formação docente, né? Que nós temos essa preocupação, e eu entendo que a gente só vai ter sucesso, né, nesse processo todo de uso e inserção de tecnologia, entender como a tecnologia ela vai estar inserido, né, nesse processo de educação, educacional, né? Temos que pensar fortemente em formação docente, formação contínua, né? Isso é muito importante, ok? Então tá aí um pouquinho das minhas reflexões, espero que vocês tenham gostado. Aí tem o meu, né, um QR Code que vai para o meu LinkedIn, né? Ali também eu tenho postado algumas reflexões nesse sentido, e estou à disposição de todos para eventuais dúvidas, né? Podem mandar, eu respondo, não tem problema nenhum, eu estou aqui à disposição de todos vocês, ok? Um abraço e até a próxima.